Problemas é comum, eu já peço os professores para gravar, porque às vezes acontece, né, de esquecer ou alguma coisa do tipo. Já é do meu hábito mesmo. Já está gravando já. Então, vamos lá. Boa noite, Lucas. Bem-vindo. Conforme a aula passada eu havia falado, a gente vai falar hoje sobre a lubrificação. E sobre lubrificação, primeira definição é o que é a lubrificação, né? Lubrificação é uma manutenção, né? É uma manutenção preventiva, né? Você vai colocar um elemento lubrificante, às vezes, no nosso caso dos motores, também refrigerante, né? Para conservar o equipamento. Então, ele assegura a redução de atrito de partes, garante esse bom funcionamento e, no caso dos motores de combustão, ele também conserva, né, ele refrigera o equipamento. A lubrificação, basicamente, é uma manutenção de prevenção. E para ter uma longevidade aí do equipamento. Quando falamos de lubrificação, falamos dos lubrificantes em si. Os lubrificantes, há 4 tipos básicos aí. Lubrificantes oleosos, é o que a gente vai ver, né? Sobre eles, que a gente vai falar aqui, além do equipamento em si, como é a lubrificação nele. Dos lubrificantes oleosos, os óleos, né? Lubrificantes. Os graxosos, que são a graxa, né? Os lubrificantes pastosos, é uma outra classificação, não é a graxa em si. E os lubrificantes secos. Dentre esses secos aí, o mais comum, né, é o grafite em pó e verniz. Os dois mais comuns entre os lubrificantes secos. Voltando aos óleos lubrificantes, que é o que utilizamos nos motores, né? Esses óleos têm que ter essas características, né? Eles têm esses pontos serem observados. Tem a viscosidade, intensidade, ponto de fulgor e inflamação, ponto de fluidez, as propriedades de antidesgaste, que é básico da lubrificação, né? Acidez e alcalinidade e a demulsibilidade, ou emulsibilidade, né? Um é o contrário do outro aí. A gente vai ver aqui que se refere a esses elementos aí. Viscosidade, então, é a fluidez do óleo. Então, a gente tem que ter uma viscosidade controlada. Como assim controlada? Esse óleo tem que ser viscoso ao ponto de escoar com facilidade, mas ele tem que ter uma viscosidade também controlada, né? Não tão, para que ele possa ser denso ao ponto de causar um filme, né? Ali, a altas pressões, e esse filme ficar ali na parede do equipamento em si. Então, tem que ter esse controle da viscosidade do óleo. No caso, quando a gente fala de viscosidade, ele tem dois tipos aí. Tem o óleo monoviscoso e o multiviscoso. O que é essa variação? Esse monoviscoso
ele é aquele óleo que ele tem uma viscosidade padrão, onde se eu tenho uma alteração de temperatura, ele vai variar essa viscosidade, porque ele é, vamos dizer, direto, né? Ele tem uma viscosidade direta. Então, se eu altero a temperatura, essa viscosidade vai alterar conforme a altura, essa temperatura possa aumentar ou diminuir. Quando a gente fala desse multiviscoso, é porque aí ele trabalha em faixas de temperatura, né? Então, conforme a essa variação de temperatura, a viscosidade ela permanece na mesma quantidade, né? Na mesma unidade da viscosidade, ela permanece aquele valor, mesmo alterando a temperatura. Lógico, falando aqui, né, em amplas variações de temperatura, mas lógico também tem um limite, né? Se eu altero essa temperatura além desse limite, essa viscosidade também não vai me atender. A densidade, quando a gente trabalha com fluidos, a gente já estuda, né, que é a relação da massa pelo volume ocupado. Então, essa densidade vai influenciar também na viscosidade, né, em outros, né, elementos, né, na emulsividade desse óleo. Uma densidade importante também, né, para saber a questão dele, como esse óleo se comporta a altas pressões. Então, essa densidade do óleo também é importante a gente identificar. Ponto de fulgor e inflamação, eles são quase que a mesma coisa, é o ponto onde a temperatura vai facilitar, né, a queima desse óleo. Então, esse ponto de fulgor no óleo combustível, ele é muito importante, porque dentro do ponto de fulgor, esse ponto de fulgor, aliás, é o que vai limitar a temperatura de trabalho dele, né? A temperatura alta de trabalho dele. Se eu tiver um ponto de fulgor muito baixo, então não posso trabalhar com esse óleo em altas temperaturas, porque ele se torna muito inflamável, né? Então, esse ponto de fulgor é importante. Estamos trabalhando com motores de combustão, a temperatura do motor já é alta. Então, ele vai ter que ter um ponto de fulgor alto, né? Que não possa ser inflamável ali pela temperatura. O ponto de fluidez é o oposto, né? É a questão da baixa temperatura. Então, ponto de fulgor, limite máximo de temperatura que o óleo vai trabalhar. Ponto de fluidez, o inverso, o ponto mínimo de temperatura que o óleo vai trabalhar. Só que no primeiro, o risco dele se inflamar, né, dele pegar fogo, o óleo em si. O segundo caso, que ele vai ficar, no primeiro caso, ele vai ficar muito fluido, né, muito fino, vamos dizer assim, começa a evaporar e pode pegar fogo com alta temperatura. No segundo caso, que é o ponto de fluidez, esse óleo vai parar de fluir, vai parar de escorrer, ele vai congelar, né? Ele fica denso e ele não vai fluir ali entre os canais de lubrificação, ele congela. Então, isso aí a gente observa com facilidade esse ponto de fluidez do óleo em si, quando a gente compara os óleos de lubrificante, os óleos lubrificantes dos carros de regiões frias, né? Ou Europa, Rússia, né? Se a gente pegar a classificação desses óleos que são usados lá,
a gente vai observar nitidamente esse ponto de fluidez ser bem mais baixo, né, do que os óleos utilizados aqui na nossa região, que é uma região tropical. E aí, dentro do ponto de fluidez, tem esse ponto de névoa aí. É um outro detalhe onde a temperatura no qual ele começa a formar cristais, ele começa a ficar turvo. Outro detalhe vinculado ao ponto de fluidez. Só, qualquer momento que vocês tiverem alguma ponderação, alguma pergunta, pode falar. Característica continuando as características, agora a propriedade antidesgaste, que é o principal, né, quando a gente fala de lubrificante, ele criar aquela camada, né, de resistência, né, aquela camada ali, aquele filme entre os elementos que movimentam, para que não há uma abrasividade, né, que não haja esse contato de metal com metal, né, não haja contato entre as partes de movimento. E isso, ele tem que conseguir em altas pressões, né, se a gente imaginar o motor, ele vai estar em alta rotação. Essa alta rotação com óleo ali dentro vai causar uma pressão alta no óleo, uma pressão considerável, né, ali dentro do motor, onde vai pressurizar o óleo. Então, esse óleo ele tem que trabalhar nessa pressão alta. Mesmo com pressão alta, assim, de forma que poderia expelir, né, qualquer outro fluido, esse óleo tem que permanecer ali nas cavidades, né, nos entremeios das peças metálicas. A acidez e a alcalinidade é o número total, né, de acidez e o número total de alcalinidade, ou base, né, em miligrama de hidróxido de potássio por grama. Então, a acidez e a alcalinidade é uma preservação também do metal, né? Essa aqui é uma proteção quanto a reações químicas, né? Então, para que não haja uma reação química nociva do óleo ao metal. Então, que ele seja mesmo um elemento protetor, não um elemento que possa causar um dano, né, no metal ali do equipamento. Então, é basicamente controle, fazendo uma outra abordagem aqui, é o controle do pH mesmo, né, do óleo em si. Então, mais medido na miligrama de hidróxido de potássio que há no óleo. Tá. Sim? Aquele problema da última aula que a tua voz está cortando está acontecendo novamente. Não, acontece só nessa aula, não é possível. As outras ninguém comenta nada. Tá estranho. Eu não sei. Eu não cheguei a assistir gravação ainda porque eu tô presente nas aulas, né? Mas chega a cortar mesmo. Complicado. Não tem nem o que fazer, Johanna. Não tem nenhuma configuração da aula aqui. Eu não estou nem usando a câmera, né, em si, porque quando eu ouvi alguns professores comentando que quando utiliza a câmera, a aula fica mais lenta mesmo, dá mais trabalho, dá umas travadas. Aqui não. Pra mim aqui, por enquanto, tá tranquilo, não tá travando, não. Travava assim antes. Pelo menos hoje
Até então, tá tranquilo. Alguém aí, Lucas, Josemar, travando por aí também? Eu tô tranquilo por enquanto também. Tá tranquilo. Até agora não. Johanna, trava só a minha aula aí com você? Esses cortes de voz, sim. Estranho. Vamos lá. Voltando aqui. Demussibilidade e emussibilidade. Eles são contrários, né? Um é quando acontece, o outro é quando deixa de acontecer. É a capacidade de separar, né, da água, a imussibilidade, e a imussibilidade, o contrário, a capacidade dela a se juntar à água. Então, esse termo de emussibilidade, ele é comum, né, na indústria, quando a gente fala de produção de elementos fluidos, né? Um clássico aí desse elemento emulsivo, que foi misturado, né? É aquele líquido que a gente bebe, né? Que as crianças bebem, que as mães fazem as crianças beber, aquele óleo de peixe, né? Eu esqueci o nome aqui agora, mas quando a gente fala em emulsibilidade, a gente lembra desse óleo lá de peixe, porque ele faz essa emulsibilidade para produzir esse elemento. Ele é um óleo de peixe com outros elementos, para que possa haver uma mistura entre o óleo e esses outros elementos do fluido, ele tem que ser emulsivo. Então, o óleo em si, né, ele tem que ter essa demulsibilidade, ele não pode ali misturar com a água, ele tem que separar da água, e não pode nem haver uma contaminação de água dentro do sistema de lubrificação do motor. Então, a demulsibilidade é importante do óleo, o óleo tem que ter esse detalhe, para ele não absorver umidade, né, não ter essa absorção de água. Isso também vale principalmente no critério também da fabricação dele, né, na produção dele e na distribuição desse óleo também, né? Isso mais um fator de segurança do óleo em si. Aqui entrando na questão lubrificação, lubrificantes e tribologia, o que é a tribologia? A gente vai ver logo aqui, é um estudo a respeito dessa lubrificação. De falar da lubrificação em si, voltando lá no sentido da manutenção dela, a lubrificação ela tem que atender, né, ela é utilizada, né, para determinadas situações, para que ela funcione, né? Então, esses detalhes para que ela seja funcional é o quê? Primeiro delas, diminuir o atrito entre as peças. Então, aquela antidesgaste, né, aquele filme que ela vai criar é para isso, para não ter um atrito entre peças. Impedir o contato direto entre as peças e, consequentemente, o desgaste. Está vinculado, né? Então, aquele filme ela tem que fazer em determinados momentos, durante a lubrificação, para que não há o contato entre peças, então vai diminuir o atrito. O resfriamento das peças lubrificadas. Aqui, especificamente, né, no nosso caso, o óleo é um refrigerante. Ele vai resfriar também o motor. Auxiliar na vedação entre pistão, cilindros e anéis. Com aquele detalhe que a gente já falou lá, que os motores mais modernos, né, lá de 2000 para cá, sinceramente eu não sei dar essa data exata para vocês, mas os carros mais modernos, essa vedação do pistão ela tem sido mais aplicada.
com isso a gente vê, né, como eu até relatei em sala para vocês, né, um exemplo do meu veículo, do meu carro, eu venho no manual falando que ele tem uma proporção, né, ele tem uma porcentagem de queima de óleo junto ao combustível. E é nesse sentido aqui do auxílio à vedação entre pistão, cilindros e anéis. Ele vai fazendo esse filme ali na câmara de combustão. Então, acaba ocorrendo uma pequena queima de óleo. Pequena queima, reforço, não é igual ao motor dois tempos. O motor dois tempos, o óleo acaba se misturando mesmo ao combustível. Aqui não, aqui é uma pequena queima irrisória em relação à quantidade do motor dois tempos. Proteger contra a corrosão e a ferrugem, também está ligado um pouco àquela primeira parte lá do filme, e muito ligado em relação à acidez e alcalinidade do óleo, né? Ele vai inibir essas reações químicas de corrosão e ferrugem, até porque também a imbustibilidade dele, né, vai fazer um expulse, né, a água, né, do local. Então, também tem esses dois detalhes envolvidos aqui. Limpar e facilitar a eliminação de produtos indesejáveis. Aqui a a demulsibilidade, de novo, aqui envolvida nesse item. E evitar a formação de espumas, também ligado à demulsibilidade. O que ele vai lubrificar? Válvulas, hastes, tuchos, balancins, árvore de comando, são os principais ali que ele vai lubrificar. Então, todos os componentes ali dentro do motor, ele vai lubrificar. E ele tem que ter uma efetividade, quantidade correta de lubrificante, propriedades necessárias para o tipo do motor, acabamento específico em contato, material e dureza adequada, folgas e pressão. Tudo isso em relação ao motor, a sua lubrificação. Então, define-se a quantidade exata, né, de lubrificante que tem que usar, verifica em todo o manual do veículo, vem lá a quantidade de óleo com o cárter ou sem o cárter, né, ele fala. Propriedades necessárias para o tipo do motor, que é o que eu comentei, igual, por exemplo, se eu tenho um motor lá, não é nem questão nesse sentido aqui, não é tipo do motor, mas região, né? Mas, como eu comentei, se for num país europeu, é um tipo de óleo. Nos países europeus lá mais frios, né, na Rússia, na América, lá no Canadá, sul do Chile, né, vai acabar utilizando outros tipos de óleo com uma especificação diferente. Mais tipo do motor também, igual, por exemplo, diesel, motor diesel e motor ciclo alto. Tem motores diesel que exigem um tipo de óleo diferente. Então, é relativo também ao tipo do motor. Acabamento específico em contato é as partes, né, onde vai estar o contato do óleo, né? Então, qual que é esse acabamento? Qual é o material, né? Qual o metal que vai estar ali em contato com esse óleo? Porque tem o óleo específico para cada metal também, né? Ideal, não o certo, mas o ideal para aquele tipo de metal. Material e dureza adequada, vinculado ao mesmo detalhe. Folgas e pressão. Quem já teve carros, já teve a experiência de um carro mais novo e um carro mais velho, verificou esse detalhe aqui de folgas e pressão. Quando você tem um carro um pouco mais novo, ele não tem folgas. Ele tem as folgas, as tolerâncias básicas, né, de fábrica. Então, as peças estão bem ajustadas. Então, você utiliza aquele óleo que vem no manual, aquele óleo com a especificação
do manual do carro. Com o passar de muitos anos, muitos usos, muita quilometragem do veículo, acaba o veículo começando a ter uma folga, né, entre os elementos dinâmicos ali. Então, acaba te forçando, né, a mudar um pouco esse óleo. Pegar um óleo um pouco mais grosso ali para fazer a vedação ideal. E aí eu não estou falando no sentido da dinâmica dos contatos, mas sim a vedação, lá no sentido do anel, do pistão. Então, fazer a vedação naquele local. Continuando, a gente chega no tipo de lubrificação, tipo, sentido do método, né, de lubrificação. E tem alguns tipos diferentes, né, lubrificação por gravidade, mais simples dele, você coloca o fluido ali em cima e ele vai escorrer para o elemento a ser lubrificado. Por capilaridades, por canais, né, mini canais aí, lubrificação por salpico, utilizamos esse tipo no motor, lubrificação por imersão, então o elemento fica mergulhado no óleo, lubrificação por sistema forçado, também é o outro tipo de lubrificação do motor, lubrificação por graxa, no veículo não temos essa lubrificação no motor em si, mas temos essa lubrificação em rolamentos do veículo, rolamentos, por exemplo, na caixa de roda, né? E é um local onde vai os rolamentos e a lubrificação é por graxa. E lubrificação automática. Essa lubrificação automática, ela é, como o próprio nome diz, automática, temporizada, né? Por sensores e que vai lubrificando periodicamente a lubrificação automática. Então, como falei, no veículo, no motor, a gente utiliza sistema de lubrificação por salpico ou aspersão, e nada mais é essa lubrificação do que de forma grotesca falando aqui, nada mais é do que espirrar o óleo nos componentes. Essa lubrificação é feita pelo movimento do motor. Então, quando a gente tem ali o virabrequim, né, a biela, manivela ali, o AMI, né, no virabrequim, e esse movimento dele vai fazer com que ele passe no cárter. Essa vai passar, eu vou mostrar agora a figurinha, para ficar mais fácil o entendimento, vai passar no cárter e vai entrar em contato com o óleo. E ela vai, de certa forma, espirrar, né? Vai movimentar o óleo ali para todas as partes. Ela vai fazer uma sujeira, em outras palavras, aí, no motor, internamente no motor. O sistema de lubrificação dos motores dois tempos já é diferente, como a gente já viu. O lubrificante vai junto ao combustível e às vezes ocorre direto no tanque do combustível, né? Por exemplo, as garelinhas, né? As mobiletes da vida, colocava o óleo dentro do combustível, né? Do tanquinho de combustível. E esse lubrificante circula dentro do motor normalmente ali. O sistema de lubrificação sob pressão ou forçada. Essa aí a gente tem um
componente extra, que é a bomba de lubrificação. Essa bomba, ela faz o bombeamento ali, ela pega o óleo no seu reservatório e circula pelos canais estão dispostos ali, né, nas paredes do motor, direcionando esse óleo às peças que são lubrificadas. Vamos ver aqui como funciona ela. Aqui, essa primeira figura eu coloquei lubrificação por salpique forçada. Primeiro eu vou falar dessa lubrificação por salpique. Aqui, ó, no virabrequim, essa peça aqui, né, o lame aqui, ela passa dentro do cárter, no movimento circular dela, ela passa no cárter e faz o arraste do material, arraste do óleo. Ela coleta o óleo nessa movimentação rápida, né, que é esse giro aqui, é rápido, né, ela vai fazer esse movimento e vai espirrar, né, o óleo. Esse óleo vai ficar espirrando aqui dentro mesmo, espirrando mesmo. É essa palavra mesmo, não é estranho, não. Vai ficar jogando, né, aspergindo, né, isso é salpico ou aspersão, vai ficar aspergindo o óleo aqui por toda a cavidade aqui, vai ficar espirrando esse óleo para tudo quanto é lado aqui. Então, por isso, salpico. E a forçada a gente está mostrando todos os equipamentos do lubrificação forçada. Temos aqui a bomba, o filtro, o outro filtro, então, o filtro de sucção lá no cárter, passa pelo filtro na bomba, e ela manda para os canais nas paredes, né, do motor. Então, aqui vai direcionando, tá, todos os elementos. Então, lá em cima do pistão, aqui dentro, nos tuchos, nas varetas, na caixa de comando aqui, no virabrequim. Então, vai lubrificando todos os elementos dinâmicos do motor. E na visão lateral, tem aqui o cárter, o filtro, o outro filtro, a bomba, as galerias, aqui o pistão e o virabrequim, e aqui o balancinho lá em cima. Thales, eu não entendi esse termo sangria. Sangria é só um termo, quando você fala sangria, é porque ele é um ramal, sai dele, ele tem aberturas para sangrar, entendeu? Sangria é nesse sentido. Ele vai fazer aqui, ó, igual a galeria aqui embaixo, tem uma galeria aqui que está jogando aqui para baixo. Lá em cima eu tenho uma outra espécie de galeria que vai jogar lá em todos os balancinhos lá, todas as válvulas. Por isso sangria, eu tenho várias saídas. Nome comum. Só um termo referente à função. Uma canaleta com várias aberturas. E essa imagenzinha, temos ela no nosso livro, mostrando um pouco diferente, mas é o mesmo. O filtro, bomba. Aqui ele traz um outro elemento que lá naquela não tem, que é a válvula aliviadora de pressão. Eu estou mandando o óleo em si, e ele está mandando para canaletas, e chega um momento que ele vai encontrar resistência, né? Porque as canaletas vão ser finas, então a bomba pressuriza todo o sistema. Quando ela fica, a pressão dela é maior, então essa válvula de alívio é acionada e o óleo retorna para o cárter.
o outro filtro de óleo aqui. Aqui um medidor de pressão, que está demonstrando, né, só para mostrar aqui, mas isso aqui fica lá, o medidor e o sensor ficam mostrando lá no painelzinho, né? O sensorzinho lá nos mostra a temperatura e pressão do óleo. Quando dá algum dos dois dá errado, aciona lá o sensor, a luzinha do óleo. E aqui o detalhe lá que você perguntou, poderia ser a galeria ou a sangria, tanto um como o outro, nesse sentido aqui. Novamente aquela imagem e clicar onde mostra a válvula de alívio. Então tá o óleo aqui pressurizado e tal, acontece uma super pressurização, né? Uma pressurização além do limite. Essa válvula, que é calibrada por mola ali, ela vai acionar e o óleo retorna ao cárter. Só para lembrarmos da lubrificação do motor dois tempos, que é junto com o combustível, né? Então, temos a lubrificação junto com o combustível e entra depois na câmara de explosão. Então, é tudo junto, misturado no motor dois tempos. Voltando ao termo viscosidade do motor, ou do óleo, desculpa. Esse detalhe aqui é o que eu falei sobre a questão da temperatura, né, do óleo. Então, a gente tem aqui uma grade da SAE, é o que a gente adota como padrão para os óleos lubrificantes. Então, quando a gente tem esses númerozinhos aqui, esse 0, 5W, 15W, esse W aqui vem de winter, né? Que é inverno, né? Então, quando a gente pega esse óleo com essas numerações aqui, são as temperaturas que ele trabalha. Então, 0 temperatura, 5, 10, 15, 20, até 50 graus. Essa é a temperatura que ele vai trabalhar, temperatura baixa, né? Então, temperatura aqui dele, as baixas temperaturas que ele vai atingir são essas aqui, ó. Então, menos 30, menos 25, menos 20, menos 15. Isso para ele trabalhar funcional. E a 100 graus, né, ele tem essa vazão, 3,8 milímetros por segundo. Aqui é a pressão, né, dele. E a temperatura limite mesmo de bombeamento dele. Então, se a gente tem um veículo, estamos nos residindo no norte, né, ou no extremo sul do planeta, a gente tem que tender a utilizar esses óleos aqui, 0W, 5W, 10W, 15W, no máximo, né? Se a gente não estiver utilizando os Ws aqui, ele já não é utilizado a temperaturas baixas.
Simples assim. Agora a gente entrando na parte de aditivo, a gente já comentou isso em uma aula passada, se eu não estiver enganado. Entrou um pouco nesse detalhe aí de aditivos, né? Mas os aditivos, eles têm algumas funcionalidades, né? Cruciais. De forma direta aí, são três, né? Três tipos, de forma generalista aí, agrupando bastante. Aqueles que melhoram a propriedade física do óleo, afetando a reologia do lubrificante a baixas temperaturas. Então, aqueles que melhoram a propriedade física do óleo para trabalhar em baixas temperaturas. Tá? Então, esse é uma das classes dos aditivos. Os outros, aqueles que possuem ação protetora. Então, aqui entra já uma classe maior. Eu tenho proteção limitando deterioração do equipamento e alterações químicas também. Aqui eu já tenho, dentro de uma classe, eu possibilito duas, né? Focada na deteriorização ou na alteração química do óleo. E outros que atuam com mecanismo químico também e protegem o equipamento contra desgaste ou ataque de contaminantes agressivos. E os antioxidantes e também na relação de extrema pressão. Tá? Então, temos aditivos nesse sentido. E aí, os principais aditivos são classificados já em 5. Né? Daquelas 3, surgem 5 tipos. Que é o aditivo de extrema pressão, que está lá dentro daquela última classe. Aditivos detergentes dispersantes. Esses aqui estão mais na segunda classe. Aditivos de adesividade, está na terceira classe lá. Aumentadores de índice de viscosidade, tá? Na primeira classe. Inibidores de oxidação e corrosão, na segunda classe. Classe que eu falei é aqueles 3 primeiros tópicos lá. Aditivos de extrema pressão. Eles têm a função de reduzir os desgastes. É aquele que vai fazer o filme, né? Ele vai auxiliar o óleo a ficar em filme. Ele tem uma espécie de uma densidade, né? Aumentar a densidade do óleo ali, ele fica mais espesso, né? Nos momentos necessários ali, ele cria mesmo uma camada resistente entre os dois elementos de movimento ali de contato. Vai criar uma camada resistente à pressão. A pressão não vai fazer esse óleo se dissipar daquele local onde é necessário ele evitar o contato entre as peças. Então, esse aditivo tem essa função. E aí, os elementos, as substâncias mais utilizadas como aditivos, nesse caso, o carbonato de cálcio, o óxido de zinco, bentonita, grafite e as parafinas. Dentre outros também, mas os mais utilizados são esses. Então, esses elementos fazem com que o óleo ele se permaneça mais resistente à pressão ali, ele faz a sua camada ali e não dispersa em relação à pressão. Detergente dispersante, como o próprio nome diz, detergente a gente conhece, é para limpar. Então, ele vai manter as superfícies limpas, né? Então, a superfície metálica ali limpa. E as substâncias são os compostos orgânicos de alto peso molecular. Bem semelhante em relação aos detergentes mesmo que a gente conhece.
aditivos de adesividade. Esse aqui é o que faz esse óleo ter mais aderência às paredes dos elementos, né, das peças. Então, tem necessidade desse óleo ficar mais fixo em uma determinada peça, né? Então, utilizo esse aditivo e ele vai ficar de forma mais presa ao elemento. Esse aditivo é mais utilizado em elementos abertos, né? Quando aí no caso nem tanto óleo, né? Mais graxa, onde há uma fixação do lubrificante à peça, né? Mesmo ele estando aberto, então ele vai estar ali fixo. Ou em elementos que eu tenho uma aceleração centrípeta, uma força centrípeta, vai expulsar, né? Tende a expulsar o lubrificante da peça. Então, ele tem que ter uma aderência na peça para esse lubrificante permanecer nesse elemento, movimento, nesse elemento que faz esse movimento de círculo, né? Que vai tender a expulsar o lubrificante da peça. Substâncias mais utilizadas: polímeros hidrocarbonetos, sabões de alumínio e a cera de origem animal ou vegetal. Um exemplo clássico, muito utilizado com cera animal, é a cera de abelha. Ela é utilizada em graxas para fixar, né, a graxa mais ao elemento, a peça a ser lubrificada. Aumentadores de índice de viscosidade são aqueles que tendem a colocar o óleo, né, como um multiviscoso, né? Característica multiviscosa. Que é o que a gente já havia falado? Aquela característica onde o óleo, né, mesmo com a variação de temperatura, ele vai trabalhar com a mesma viscosidade. Não como um monoviscoso. E se eu altero a temperatura, ele pode alterar a sua fluidez, né? Então, ele vai parar de escoar com facilidade. Então, nesse caso, ele é prejudicial ele não é adequado para trabalho. Então, eu utilizo esse aditivo viscoso, a viscosidade, para transformar ele em um óleo multiviscoso. Os inibidores de oxidação e corrosão. São os últimos, né, que citamos aqui. E são, como o próprio nome diz, eles vão inibir aí as reações químicas, né, na peça, né, no equipamento. Então, eles vão inibir ali a oxidação, expedir a umidade, tudo mais. São principais substâncias, são as substâncias fenólicas, as aminas, os sulfetos e os fosfitos, né? Elementos bem químicos aí para inibir essa reação, né? Elementos químicos mesmo, né? Produzidos quimicamente. E esses aditivos, a gente classifica, além dessas classificações que a gente citou, a gente classifica eles em 3 classes clássicas agora, que são os óleos regulares, os premium e o Rivdut, que é o tipo de óleo
quanto aos aditivos, tá? Então, temos não os aditivos, mas os óleos. O óleo regular são os óleos minerais. Se a gente pegar carros lá de 1970 para trás, só pode usar esse tipo de óleo, só óleo mineral. Não tem os motores não solicitavam, né, nenhum tipo de aplicação específica. Os motores eram mais simples na época, então, nesse sentido, os óleos eram todos utilizados minerais. Até na tecnologia também, na época, né, temos o petróleo em si, os óleos eram basicamente todos minerais, não tinha nada sintético, não tínhamos tanto a produção de polímeros para tal. Então, os óleos regulares esses são os óleos minerais. O óleo premium, aí sim, ele já contém aditivos, que aí melhora a característica do óleo em si, principalmente no sentido químico, né, na questão da corrosão e oxidação, e por isso premium ela é para utilizar em determinados trabalhos, né, determinados motores onde exige esse detalhe de proteção mais contra o anticorrosivo e o antioxidante. E o terceiro, além dos aditivos, ele também contém os detergentes, né? Esse aqui, eles são mais utilizados em óleos diesel, em motores diesel, e também em motores óleo. Esses aqui são os óleos com aditivo, que são os classificados para motores de combustão interna em si. Hoje, né? Falando de hoje. Porque se a gente pegar antigamente, eram os óleos regulares. No caso do óleo premium, ele é uma classe específica. Então, o motor exige ele, então vai ser utilizado ele. Agora, no caso dos óleos livre-duty, são os óleos aditivos utilizados hoje em dia para motores, né? Quando a gente pegar lá um veículo de alta performance, né? Um veículo de Fórmula 1, por exemplo, vai usar um óleo aditivado deste. Chegamos à tribologia. O que é essa tribologia? A tribologia, ela é um estudo do desgaste, tá? Ela vai fazer um estudo do atrito das peças. Por isso, ela está vinculada à lubrificação. Quando a gente faz o estudo da tribologia, a gente vai verificar a atuação, né, do óleo. Então, ela vai fazer uma análise das rugosidades, dos desgastes, do atrito das peças de movimento, né, peças dinâmicas ali, e vai nos nortear com espectros, né, vai mostrar as curvas dessa movimentação, desse ruído, essa vibração, e ela vai nos identificar, nos mostrar que o óleo sendo ideal, o óleo não está não está criando aquele filme ideal, então ele não está suportando a pressão, ou ele está, por outro motivo, ele não está ficando ali entre
as peças, né, entre os elementos. Ele não está protegendo. Então, esse estudo da tribologia, ele vai nos dar uma base para a gente fazer essas deduções. É um estudo detalhado, aqui não cabe a nossa aula estudar efetivamente sobre a tribologia, é um estudo detalhado, é um estudo exige tempo, exige uma dedicação, mas a gente precisa saber o que é e conhecer, né, pelo menos o que é, para que ela serve. No momento oportuno, a gente tem que correr atrás dos detalhes do que como ela funciona, o que as curvas delas indicam, né, que os espectros vai nos mostrar. Então, é um estudo extra aí para vocês, quem tiver interesse, uma pesquisada sobre tribologia, fazer um estudo e tudo mais. Então, ela faz esse estudo, ela usa como base a rugosidade das peças, o desgaste que acontece e o atrito entre elas, a vibração. Então, com isso, ela gera benefícios. Também não é só o estudo se o óleo funciona ou não funciona. Logicamente, é o ponto crucial. Mas, fazendo o estudo da tribologia, você vai conseguir reduzir o consumo de combustível, aumentar a potência do motor, redução do consumo de óleo, redução de emissões de gases tóxicos, melhoria na durabilidade, confiabilidade da vida do motor, e no aumento do intervalo de revisões. Certo, mas é isso tudo? Então vou estudar a tribologia hoje. Sim, mas isso aqui é um estudo do quê? Do seu dimensionamento do motor, né? Seu carro já está dimensionado. Se você for fazer estudo da tribologia lá, você vai identificar que ele foi dimensionado para tal. Então, o máximo que você vai encontrar é talvez fazer um teste entre óleos com diferente de viscosidade, para ver o que ele pode nos demonstrar. Isso aqui é para projeto, né? Quando a gente está analisando um projeto, a gente vê as peças, a rugosidade da peça que vai influenciar no quê? No escoamento do óleo, né? Na aderência do óleo, a rugosidade das peças. Desgaste, mesmo com óleo, dependendo do óleo, esse desgaste melhora ou não. O atrito, né? O projeto vai definir se vai ter um atrito mais suave, um atrito que pode danificar a peça e tudo mais. Essa parte da tribologia, no dimensionamento, é crucial. Ó, tranquilo aí? Todo mundo caladinho? Só eu falando? Ouvindo, né? Tranquilo. Então, vamos fazer uma questãozinha aqui só para brincar um pouquinho. Aquela ideia de selecionar lubrificante. Você é engenheiro da indústria automobilística, você está atuando no laboratório com análise de lubrificante. A partir dos dados da viscosidade dessa tabela, que já vimos logo ali, a classificação SAI J300, né, dos óleos lubrificantes, você foi questionado pelo gestor qual desses óleos é ideal para operar numa faixa de temperatura de menos 23 graus Celsius. E aí? Pode ser o 15W? W?
E aí, pessoal, a gente vai usar o 15W? E aí, galera? E vocês? Só a Johanna vai me responder? Eu vou dar uma pesquisada aqui nessa sequência aqui. De acordo aí com menos uns 3 graus. Aqui fica tampando a metade da figura, não dá para ver os outros olhos. Tá tampando aí. Fica uma barrinha aqui, a barra de configuração do mesmo, uma barrinha tampando. Uma barra onde eu ativo o som, às vezes ativo o vídeo. Você não movimenta ela, não? Não, não joga pistão aqui não, ela fica aqui mesmo. Aqui. Você não tá vendo os 40 e os 50? É isso mesmo. A parte do... Ixi, eu tô vendo 0W, 5W, 10W. Ô, Josemar, você clica nos 3 pontinhos aí, ó, bota tela inteira. Aí quando entrar na tela inteira, tu clica em qualquer canto da tela, que aí essa barrinha sai. Tá vendo? Você também não pergunta os universitários. Ó. Deu certo? A tela inteira sim, mas a barrinha não saiu não. Não, então, pronto. Aí agora, slide. clica no slide aí, em cima do nome viscosidade. Dá um clique aí e para de mexer o mouse. Isso que é o difícil. Yes. Funcionou. Tamo junto. Valeu. Professor, seria o óleo 15W, não? 15. Eu acho. Enfim. Foi o que a Johanna falou, né? 15. Foi, Johanna? Isso, eu tinha falado sobre o 15 mesmo. Então vamos observar, então. O que acontece? Eu já falado para vocês aqui, né, que aqui a gente tem o Wzinho que é de inverno, né? E esses númerozinhos aqui, que não é de inverno, né? Logicamente. O W, então não é de inverno. Aqui está a temperatura de trabalho dele, né? Se a gente observar, o 15W, ele trabalha até menos 20 graus. Se a gente vai trabalhar numa faixa de menos 23, ele não vai trabalhar. Não vai nos atender. Entenderam aí? Por que não vai atender, professor? Se Porque Termômetro dá inverso a temperatura. 23 graus é a temperatura que o motor vai trabalhar. Menos 23 graus Celsius. O 15 trabalha só até 20. Seria o clima lá do lugar onde ele estiver, então. Isso. Ah, clima do perdão, nosso tem razão. motor vai trabalhar Seria em 23. 30. Seria menos 30 o 5W, então. Ou E o 10, na 10, verdade. O 10, menos desculpa. 25. O 10. É, Só que tem aí, razão.
A gente não trabalha com, igual a gente vai pular no nosso carro lá, a gente não põe o 15W30, 15W40, 5W30, não sei o quê. Os óleos que a gente utiliza, ele é uma junção dos dois, é um óleo multigrade, que fala. Um lubrificante multigrade. Então, nesse caso, a gente poderia pegar o 10, que é o que a gente precisa, né? E o 10W40, por exemplo. E você teria uma faixa ideal ainda. E aí você trabalharia até 100 graus. Recapitulando, o óleo que a gente utiliza no veículo, ele tem uma numeração dessa forma. O seu carro, por exemplo, ele deve estar utilizando 15W30, 15W40. Não é isso? O meu, por exemplo, eu utilizo 5W30. Tá? Esse óleo com essa numeração, ele é um óleo multigrade. Ele trabalha a temperatura baixa com W, ele vai me mostrar qual que é a temperatura baixa que ele pode chegar, e o trabalho dele, a temperatura alta. A vazão dele na temperatura alta. Entendeu? Então, ele é um lubrificante multigrade. Hoje em dia, a SAI faz dessa forma. Ela classifica os dois, desculpa, a SAI não. Os lubrificantes hoje em dia, né, ele é multigrade, lubrificantes para motores, motores de combustão, eles têm essa particularidade, eles são multigrades. Então, ele tem a classificação para o frio e a classificação dele do quente. Mas só que do quente, ele não vai delimitar a temperatura, ele vai delimitar a vazão desse óleo, tá? Milímetros por segundo. E é o que vai determinar ali a fluidez, né, desse óleo no motor. Por isso, vendo que a vazão, lembra que eu falei que quando a gente compra um carro novo, né, o óleo vem lá de fábrica 15W20, por exemplo. A gente vai lá na concessionária, vai tirar um carro lá, no manual dele lá, tá? O óleo 15W20. 15W30. Mais comum, né? 15W30. Só que, ou 10W30, um negócio assim. O mais comum é um desses dois. A gente observa essa questão aqui, ó. Essa vazão. Tá? A vazão dele, cada 30 aqui, ela vai ficar entre 9 e 12. Ou seja, se a gente pensa numa vazão de entre 9 e 12, pensa no volume de 9 e 12. Um volume de 9 e 12. Só para a gente imaginar. Com o passar do tempo, o carro vai tendo folgas. E aí a gente sai de um 15W30 e vai para um 15W40. Por quê? A vazão dele agora é de 12 a 15. Ele é um óleo agora mais denso, ele vai ter uma vazão maior, ele vai ficar mais grosso no motor. Né? Vai ter um volume maior, não vai ter uma vazão maior? Então, com as folgas que a gente tem entre o motor, ele acaba ocupando mais espaço por conta dessa vazão maior. Possibilita maiores, sim. Entenderam a lógica aí da coisa? Multigrade é isso, a gente trabalha aqui com a temperatura, a gente delimita a temperatura e o outro númerozinho, a vazão dele, a espessura dele, né, do óleo. Agora eu entendi. Então, quando o carro já fica lá com seus
200 mil quilômetros rodados, 300 mil quilômetros rodados, para ter uma proteção maior à câmara de combustão, a gente tende a aumentar a classificação dele aqui. Até essa aqui também, né? No nosso caso, ela também pode variar, não tem problema, porque a gente aqui não... Nossa temperatura aqui nunca chega nem a zero, né? Quando dirá menos 35. Cara, vamos fazer uma analogia bem crítica dentro do nosso país mesmo. Digamos que eu saí do Mato Grosso, vou falar Cuiabá, que eu morei lá, né? Tem uma temperatura estonteantemente quente. E eu vou com o meu carro para o Rio Grande do Sul em fase, vamos dizer, de geada, de neve. Então, se eu for transitar com o meu carro lá, eu poderia mudar, trocar o óleo que eu for aplicar no meu veículo tranquilamente, só por conta dessa faixa de temperatura? Não necessariamente, porque você vai estar usando no máximo 15. Não é? Se você estiver usando um 0, um 15, aqui no Brasil, onde você vai pegar menos 20 graus? Não tem lugar no Brasil que você vai pegar menos 20 graus. Nem na América do Sul é fácil você pegar menos 20 graus. Né? Você vai ali para Argentina e tal, só lá para Bariloche para você pegar uma temperatura de menos 20 graus. Além de ser para o sul, é para o alto ainda. Aqui no Brasil, então, você vai sair lá de Cuiabá. Com o mesmo óleo, independente do local que estivesse. Independente, porque no Brasil você vai sair de 40 graus a menos 5 no máximo. O 15W aqui, ele trabalha até menos 20. A temperatura a mais não interfere pelo seguinte, o seu motor ele vai estar trabalhando já numa refrigeração de 90 graus. A temperatura do motor não tem que manter 90 graus? Sim. O arrefecimento? Então, seu óleo vai trabalhar com 90 graus, quando quente. Quando frio, quando você vai dar partida. É para quando você for dar partida, o motor tá frio, ele não vai chegar a menos 20 graus em qualquer lugar do Brasil. Não vai chegar em menos 20. Pela questão da temperatura, no nosso caso, não influencia. Agora, se você sai a outros ambientes, agora, por exemplo, você vai um veículo, por exemplo, lá na Antártida, né? Lá naquelas plataformas lá de pesquisa lá, local lá. Você vai ter um veículo lá, um trator lá que tem uns caminhãozinhos que tem lá. Você vai ter que utilizar um óleo 0W. Lá a temperatura chega a menos 20 graus, tranquilamente. Lá você vai utilizar um 0W. Entendido? Então é variação mesmo, muita variação, né? Pouca não. Sim, mas digamos que em variação de temperatura a troca de óleo seria necessária e não interferia de forma brusca no motor. Não. É necessário quando você vai trabalhar onde você vai atuar com baixas temperaturas mesmo. Só nesse caso que aí você tem que utilizar motores, óleos específicos. Certo? Entendi. Pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? Atividade avaliativa, tá? Semana que vem eu vou reforçar sobre isso. Mas já adiantando, esses links aí são todos links de vídeos no YouTube sobre lubrificação, tá? E aí, o que vai ser a nossa atividade avaliativa desta vez? Parte dela, né? Não é toda ainda não. Eu tenho que confirmar ali os detalhes. Mas parte da avaliação
será uma resenha, né, um resumo aí desses vídeos. Vocês vão fazer uma espécie de um relatório, né? Relatar os detalhes desses vídeos. Grande parte a gente falou aqui, mas alguns detalhes nesses vídeos, como são vários vídeos, alguns focam um pouco mais, alguns falam outros detalhes que a gente não abordei aqui, por exemplo, os outros tipos de lubrificação, não utilizamos motores de combustão, nesses vídeos estão relatando. Então, nossa atividade avaliativa é essa resenha desses vídeos, tá? Então, se vocês já quiserem ir dando uma acessada, olhando, eu vou deixar só no slide. Na próxima aula, na aula da semana que vem, eu vou elaborar aquele textinho conforme eu já fiz da outra vez, com os detalhes. Isso que eu estou falando, fazer resenha, manuscrito, mandar no e-mail, tal data. Eu vou colocar tudo para a próxima aula lá com os detalhes. Coloquei aqui só para adiantar, para vocês para não ficar assim em cima, né? Então já vou adiantando, vocês já podem acessar, como é uma resenha, vocês já sabem o que fazer, depois só os detalhes, se quiserem já adiantar, o processo já está em mãos. Ok? Então, Tá, no caso, são vídeos e nós vamos fazer resenha do conteúdo deles. Isto. Ah, Perfeito? tá. Ok. Essa é a atividade, tá? Atividade do professor, nosso trabalhinho, nossos exercícios, valendo nota, tá? Ok. Eu ia pedir para vocês fazerem um filmezinho e tal, né? Vocês darem âncora de jornal aí, explicar tudo. Eu quis atrapalhar vocês, não.